aula. Então, o link ali do filme, ele é de uma plataforma que chama MovieLab, que é um laboratório que foi criado para disponibilizar alguns filmes para as pessoas. Acho que não está gravando ainda. Fique rateando aqui. Espera aí. Agora está gravando. Bom, então o link que eu disponibilizei para vocês no chat ali, depois eu vou botar no grupo do WhatsApp também, do filme. Ele é de um laboratório que chama MovieLab, que libera alguns filmes grátis para o pessoal ver. Se esse filme tiver em outra plataforma, se vocês quiserem ver em outra plataforma, também não tem problema nenhum. Vamos então partir direto aqui para o nosso amigo Immanuel Kant, para depois a gente conseguir de alguma forma identificar os dilemas levantados por ele. Dificuldades técnicas hoje estão uma maravilha. Vamos lá. Vocês estão enxergando o material aí? Sim. Sim. Maravilha. Show de bola. Deixa eu só ver se ele abre aqui. Travou tudo. Aí, vamos lá. Então, a ética kantiana e o imperativo categórico. Passei. Essa aí é a fotinho do rapaz aí, o Immanuel Kant. Nasceu em Königsberg no ano de 1724 e morreu em 1804, sem nunca ter saído da sua cidade natal. Foi um dos últimos europeus a dominar toda a ciência do seu tempo, incluindo a física, a geografia, a filosofia e a matemática. Lecionou na Universidade de Königsberg e é autor de uma das mais influentes teorias éticas. Quais são os princípios da ética de Kant? Primeiro, para ele a ética é um sistema de regras absolutas. Segundo, o valor moral das ações provém das intenções com que são praticadas. Então, não é a própria ação em si que vai ser julgada pela moral, mas a intenção que levou alguém a praticar tal ação vai te colocar na situação de julgar aquela ação. Dessa forma, as regras morais devem ser respeitadas independentemente das consequências. As regras morais são leis que a razão estabelece para todos os seres racionais. Esses são os 4 princípios básicos da ética de Kant, né? Então, o que a gente tem que reter aqui para conseguir avançar é que, para ele, o valor moral das ações está na intenção com que elas são praticadas e não na própria ação. É que tem alguém tentando entrar lá. Marcelinho. Dessa forma, se a gente pensar que o que deve ser levado em conta é a intenção da ação e não a ação, vai ter muitas ações que a gente vai considerar como ações inadequadas, que, sendo analisadas pela lupa, pela ética proposta pelo Kant, dependendo da intenção com que ela foi praticada, ela pode vir a ser aceita como uma ação normatizada, normal, aceita pela sociedade. Então, ele desloca a lupa de observador daquele que está observando as ações dos indivíduos dentro de uma sociedade da própria ação para a intenção que essa ação teria na hora de ser realizada. Então, o que seriam essas regras absolutas que ele propõe ali para a gente? As obrigações morais são absolutas porque não estão sujeitas a exceções, mesmo se aplicá-las com condições negativas. Mesmo se a gente aplicar as obrigações morais em condições negativas, elas não vão ter possibilidade de exceção. Essa é uma característica das regras morais que ele chama de deontológicas. O que significa isso? Agir moralmente consiste em respeitar direitos. Agir de forma a promover as melhores consequências. Não é permitido se implicar a violação de um direito. Para que
nesse sistema ético elaborado pelo Kant, toda forma de agir, ela tem sempre como orientação promover as melhores consequências, fazer aquilo que vai levar a melhores consequências. Um exemplo, a obrigação de não mentir não é variável, ela não varia conforme a circunstância, devendo nos casos ser respeitadas e em outros não. Ela é uma obrigação absoluta, uma regra absoluta que deve ser sempre observada, segundo Kant, né? E essa tal da deontologia que ele nos propõe, assim, nem sempre a ação que tem as melhores consequências previsíveis deve ser praticada. O lançamento da bomba atômica em Hiroshima tinha previsivelmente melhores consequências do que o não fazer. Evitava um número de mortos muito superior caso não houvesse a rendição do Japão. Segundo Kant, não foi certo ter feito esse lançamento, embora, do ponto de vista militar, era algo que pudesse ser avaliado, mas do ponto de vista moral, fazer aquilo ali que foi feito, não tem como ser aceito pelo Kant, porque não preservou a vida das pessoas inocentes que não estavam envolvidas na batalha ali, né? Então, os deontologistas em gerais, o Kant, matar pessoas inocentes é sempre moralmente errado, seja quais forem as consequências de não fazermos. Então, essas regras deontológicas, essas regras absolutas, precisam ser levadas em conta sempre quando se avalia as ações, né? Então, essa dicotomia ação e intenção, para ele, ela está sempre nesse jogo, né? A mesma ação pode ser praticada com diferentes intenções. Posso ajudar um amigo por compaixão, para obter um benefício, por exemplo, para ficar bem visto, ou por sentir que tenho esse dever. A ação é a mesma, a ação de ajudar alguém, mas essa ação pode ter diferentes intenções. Para determinar o valor moral de uma ação, é preciso saber a intenção com que ela foi praticada. Segundo Kant, ajudar um amigo só tem valor moral se isso tiver sido feito em nome do dever. Se tiver sido feito por compaixão ou para ficar bem visto por ter ajudado, não tem valor moral, segundo o Immanuel Kant, porque o que interessa não é a ação em si, e sim a intenção que levou àquela ação. Tem que ser uma intenção que esteja colocada dentro do quadro geral das regras absolutas da moral que ele elencou ali como sendo ações universais. Moral e razão. As obrigações morais não são impostas por Deus, nem resultam dos nossos sentimentos. Os deveres morais são leis que a razão estabelece de modo idêntico para todos os seres racionais. Kant pensava que só somos realmente livres se formos nós próprios a definir as leis a que o nosso comportamento deverá obedecer. A moral baseia-se na razão, e nessa medida pode ser conhecida a priori, sem qualquer contributo da experiência. Não precisa passar pela experiência para saber o que tu deve ou o que tu não deve fazer. A tua capacidade racional de julgar o que é certo e o que é errado vai levar em conta e te preparar para as ações futuras, né? Quando tu for deparado com determinadas ações, tu já vai ter um conjunto racional que tu elaborou, que vai ser o conjunto que vai guiar essa tua ação, né? Então, tu mentalmente já vai prever a intenção da tua ação para que tu possa, então, trabalhar sempre dentro do quadro da moral. Essa seria a relação, né? Segundo o Kant, a gente tem alguns imperativos, e isso é que é o que a gente precisa compreender, né? O que é um imperativo? O imperativo é uma obrigação. Ela é hipotética quando existe apenas em certas condições, mas não em outras. Tenho a obrigação de estudar para os exames de acesso à medicina, apenas na condição de querer ser médico. Essa obrigação apenas existe em função de o agente ter um certo desejo. Se o agente abandonar o desejo relevante, a obrigação desaparece também. Serão as nossas obrigações morais apenas hipotéticas? Essa é uma pergunta que ele se faz. Tipo, todas as nossas obrigações morais, elas têm a ver sempre com um desejo, com algo que a gente quer atingir? Se a moral fosse seguir só regras hipotéticas, só teríamos, por exemplo, a obrigação de ajudar os outros em certas condições, não em todas. Mas temos o dever de ajudar quem precisa em todas as circunstâncias.
quaisquer que sejam os nossos desejos. Então, a obrigação de ajudar os outros não deixa de existir porque deixamos, por exemplo, de querer agradar. Ela continua a existir, mesmo que nesse caso, concluía o Kant, que a obrigação de não mentir, por exemplo, como todas as outras obrigações morais, são hipotéticas. Então, nesse sentido, se a gente só tivesse imperativos hipotéticos, nós só íamos agir de acordo com o interesse final da nossa ação. Não é esse o quadro explicativo que ele nos coloca ali. As obrigações morais, portanto, elas não dependem de condições. Logo, apenas tem valor moral as ações que são praticadas em nome do dever. Uma ação praticada por compaixão, por exemplo, não tem valor moral, e a sua máxima seria apenas hipotética. As máximas morais são absolutas. Ajudar uma pessoa só por compaixão significa que estamos a seguir a máxima. Ajuda o próximo na condição de sentir compaixão. Se essa condição deixasse de se verificar, a obrigação desapareceria. Mas o dever de ajudar o próximo existe mesmo se já não sentimos compaixão alguma, moral e sentimentos. Agir moralmente, então, significa seguir várias obrigações particulares, como dizer a verdade, cumprir a palavra dada, não matar pessoas inocentes, não roubar, etc. E agir segundo estas regras é agir com base em máximas que são universalizáveis, ou seja, não são hipotéticas. Essa é a contradição que ele estabelece ali para a gente definir se a ação que a gente está tendo é uma ação moral ou não. Se essa ação que eu estou tendo pode ser universalizável, pode ser aplicada a todos, que qualquer pessoa, nas nossas circunstâncias, poderia tomar e seguir, essa ação tem um valor moral. Pelo contrário, mentir, roubar, matar pessoas inocentes não é permissível, pois as máximas dessas ações não são universalizáveis. Não queremos um mundo onde todos mintam, onde todos roubem. Então, as ações morais que não podem ser universalizadas são meramente ações morais hipotéticas que têm a ver com o produto final daquela ação. Segundo Kant, elas não têm valor moral. Por que elas não têm valor moral? Porque elas não podem ser universalizadas. O que significa isso? Significa que, para o Kant, a moral, embora seja um conjunto de hábitos e valores e formas de agir que são determinadas em um tempo histórico, que são determinadas em uma sociedade geograficamente datada no tempo e no espaço, ela contém um conjunto de regras que ele define como sendo regras universais, que são regras que podem ser seguidas e que devem ser seguidas por todas as pessoas em qualquer tempo histórico, e que, como não são imperativos hipotéticos, eles não têm a ver com a condição, com a ação praticada, não tem a ver com o desejo final que eu estou querendo chegar ali quando eu pratico a ação, que elas são ações universais que podem ser aplicadas em qualquer situação, para qualquer pessoa, tenha eu relação ou não com essa pessoa. Esses imperativos seriam imperativos que não são imperativos hipotéticos, mas sim imperativos categóricos, no sentido de que são universais, que são válidos para todo mundo. As obrigações morais particulares, como não mentir, não roubar, não matar pessoas inocentes, têm em comum um fato de sua máxima serem universalizáveis. Essa característica comum reflete a nossa obrigação moral básica, agir segundo máximas que todos possam também seguir. Essa obrigação moral é o fundamento de todas as obrigações morais particulares. Segundo Kant, trata-se, então, do imperativo categórico ou lei moral. Qual é esse imperativo categórico ou lei moral? São válidas as regras morais que podem ser universalizadas. Não tem valor moral aquela regra moral que não pode ser universalizada. Ela é meramente uma regra moral hipotética. Eu estou tomando uma ação, levando em consideração o produto final dessa minha ação, para que, de alguma forma, eu seja beneficiado por esse produto final. O imperativo categórico, então, ele age
a pessoa seria uma ação que seria impulsionada por um imperativo categórico, o indivíduo age apenas segundo máximas que ele queira ver transformadas em leis universais. Ele só nos diz que a característica deve ter a máxima em nome da qual praticamos uma ação, seja ela qual for. Para que essa ação seja moralmente admissível, ela tem que ser universal, universalizável. Esse é um princípio completamente geral e por isso aplica-se a todas as ações. É ele que permite determinar se uma ação é ou não permissível. O que determina isso? O imperativo categórico. Se eu posso generalizar essa ação, de certa forma, ela é uma ação com valor moral, porque ela passou pelo teste do imperativo categórico. Eu quero trazer para vocês, agora deixa eu sair daqui que eu quero voltar. Acho que vocês estão me enxergando de novo agora, sei lá. Já me perdi nesse troço aqui. Você está apresentando, eu não quero apresentar, não, parar a apresentação. Maravilha. Bom, então, como eu falei para vocês lá no início, eu estou propondo para vocês que vocês assistam um filme, que é um filme bem comercial, que é o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Por que eu quero que vocês assistam esse filme? Porque a partir do momento que vocês conseguirem assistir esse filme e verem os dilemas morais que estão encontrados nele, vocês vão poder avaliar se esses dilemas morais estão ou não ligados a imperativos categóricos ou a imperativos hipotéticos. Essa é a jogada do Kant. Se a gente conseguir determinar se a ação de uma pessoa está sendo está se levando em conta para compreender essa ação dessa pessoa um valor que seja um valor hipotético, ou um valor que seja universal, ele é particular ou é universal, ele é aplicável a todas as pessoas ou ele é aplicável só naquela situação específica, eu vou estar definindo essas ações como ações morais ou não. Nesse filme que eu estou propondo que vocês vejam, O Cavaleiro das Trevas, que é um filme do Batman ali, ele nos apresenta alguns dos dilemas mais integrantes, mais intrigantes que o Kant levantou. No filme, o Batman, no caso, enfrenta a difícil decisão de ter que escolher entre salvar o amor da sua vida, que é a Raquel Davis, sei lá o nome daquela atriz, ou a pessoa que pode ter a capacidade de se tornar o verdadeiro salvador de Gotham, que é o ator ali, o Harvey Dent, né? Essa escolha entre salvar um ou outro define uma cadeia de eventos e tornam o vilão alegando vingança contra o Batman. No filme ali que vocês vão ver, o Coringa também representa a antítese da ética kantiana, né? Da mesma forma que o Batman no filme ele é testado para ver se ele vai tomar decisões que são válidas hipoteticamente ou válidas por um imperativo categórico, o Coringa vai representar a antítese de toda essa tese da ética kantiana. Ele vai sempre, todas as ações dele, durante o filme, vão ser ações e intenções que são simplesmente destinadas a provocar o caos em toda a cidade. São ações e intenções que jamais poderiam ser colocadas ali dentro do quadro das ações válidas para se determinar que aquela ação moral é válida, sendo ela possível de ser universalizada, de ser feita a todo tempo para todas as pessoas. Para que vocês consigam me dar um retorno desse material que eu estou disponibilizando ali para vocês do filme, eu vou pedir que vocês, de certa forma, eu não sei o que fica mais fácil para a gente. Se eu acho que eu vou construir essa atividade dentro do plural, que ali tem um espaço para vocês responder já, porque senão vocês vão ter que responder por e-mail, coisa vai dar problema. Acho que é mais fácil eu deixar ali dentro do plural para vocês essa atividade. O filme é um pouco longo, então não vamos assistir nem pedaço do filme aqui hoje. Vocês vão ficar com essa tarefa, tem uma semana para assistir o filme e tentar identificar ali os dilemas. O que vocês vão fazer? Depois de assistir o filme, depois de identificar os dilemas que se apresentam ali no filme,
vocês vão elencar para mim assim, algumas ações do filme que foram tomadas pelo personagem central do filme, que é o Batman, que podem se enquadrar como ações que levaram em conta um imperativo hipotético e ações que levaram em conta um imperativo categórico. Um textinho simples ali, 2 parágrafos, só para me mostrar que vocês viram o filme, que vocês tentaram fazer uma relação disso aqui que a gente está falando hoje com o que foi apresentado no filme para vocês. A gente podia ter optado por outros filmes, tem muitos outros filmes para nos colocar isso. Eu achei que esse aí era o mais leve possível, assim. Eu costumava trabalhar sempre quando eu trabalhava em aula, mas aí eu tinha a opção de ver o filme junto com vocês e debater o filme junto com vocês ali ao vivo e direto. Um filme clássico que chama Laranja Mecânica, para pensar isso. Mas como ele é um filme um pouco mais complexo, assim, entender os dilemas, os dilemas ali aparecem sempre mais camuflados, assim, não tão explícitos como nesse filme do Batman. Eu estou trazendo para a gente, já que a gente está com essa dificuldade de estar junto para fazer as coisas, dessa vez esse filme mais tranquilinho. Quem quiser avançar um pouco mais aí na discussão, pode assistir esse outro filme também, que é Laranja Mecânica, que é um filme clássico, ele é um filme mais difícil de ver, porque a fotografia dele é mais... Não é um filme comercial, assim, é um filme mais talvez um pouco mais cansativo de assistir, tem que ter um pouco mais de vontade de assistir do que esse aí que eu estou propondo para vocês. Eu vou colocar agora, já logo em seguida, tanto o slide que eu trabalhei hoje com vocês aqui, quanto o link do filme para vocês já direto no grupo ali de vocês do WhatsApp, para que vocês já fiquem com esse material para tentar fazer aí durante o final de semana. Alguém tem alguma pergunta? Entenderam o que é que eu estou pedindo para que vocês façam ali? Está tudo tranquilo? Tranquilo. Tem alguma dificuldade nisso? Eu não sei dizer para vocês se esse filme que eu estou propondo para vocês ele está disponível no Netflix ou não, porque eu não... Eu olhei a história, ele não está. Não está, né? Mas igual, nesse link que eu disponibilizei aqui para vocês, ele é só clicar. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela como é que vai acontecer. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Vou apresentar a tela inteira aqui. Se vocês clicarem aqui naquele link que eu passei para... Oi, tá passando aí? Não sei se está abrindo tá abrindo o que está aparecendo para mim aqui. Tá? Então, esse MoveLab aqui é um laboratório, ele te dá várias opções. Tu pode assistir o trailer, tu pode baixar o filme, ou tu pode só clicar em assistir e assistir ele dentro dessa página aqui. Se vocês têm espaço para baixar o filme, a qualidade, quando tu baixa, ela fica um pouquinho melhor. Quando tu bota só para assistir aqui, dependendo da tua internet, às vezes ele dá uma travadinha. Achei ele dublado, eu tenho horror de filme dublado, mas se vocês acharem esse filme para assistir que não seja dublado, o áudio original é bem melhor, né? Mas eu não consegui achar liberado, assim, de graça para que vocês assistam. Travou tudo aqui agora, eu fui fazer esse troço aqui, não consigo sair daqui, peraí. Aí, vou voltar aqui. Vocês estão me escutando? Não estão me escutando nada. Então, beleza. Aí, bom, se vocês acharem outro streamer aí, o filme também não tem problema nenhum, vocês assistam ele aonde conseguirem. O Marcelo queria me perguntar alguma coisa ali? Marcelo, eu só ia comentar que o legal do filme é que são muitos dilemas morais mesmo, né, Fernando? Sim. E ele é bem, tipo, não tem, os dilemas são apresentados de forma direta, assim, não tem como tu dizer, não entendi qual é o dilema ali, tá direto ali. Eu gosto mais de trabalhar o outro filme, o Laranja Mecânica, porque ele é mais classicão, assim, mas ele é bem mais complexo que a gente vê. Então, eu não quis arriscar
e passar, até porque eu tenho certeza que na sala de aula eu botava o filme, vocês não têm outra coisa para fazer, vocês iam assistir o filme Laranja Mecânica aqui. Agora em casa, vocês vão desistir nos primeiros 20 minutos, vão fazer outra coisa. E esse filme aqui, como é mais comercialzinho, pode ser que dure mais um tempinho aí. Então, era isso. Nós vamos nos encontrar de novo hoje de manhã ainda, né? Que delícia. 11, acho que é 10 horas a nossa próxima aula, né? E aí nós vamos ter aula de sociologia lá às 10 horas. Um forte abraço para vocês. Tomem um café forte, revigorem-se. Eu vi aqui de manhã só o Rafael ali, que ele teve a gentileza de deixar a câmera aberta e ficar dando uns bicos nos tênis dele para botar para baixo da cama. Estava tomando um café com uma tigela de sucrilhos ali. Né? Eu já tô tomando café. Pô, era pão, Fernando? Era pão, meu querido. Então tá. Oi. Eu e a Luma, tipo, desde que tu falou aula passada que tu ia falar sobre Kant, a gente ficou um pouco ansioso, acho que é a palavra, porque a gente gosta muito desse assunto, tipo, muito, bastante. Imperativo, né, categórico. Sim. Luma. E daí tu nos recomendou um filme, eu vou te recomendar uma série que tu pisca e eles falam sobre Kant, que é The Good Place. Ah, não, eu tô ligado, eu já assisti alguns episódios ali, só que aí eles também abordam outras coisas sobre ele, que não são as questões do imperativo categórico. Eles falam muito de Kant. Tem questão do racionalismo também e tal, é muito legal. A gente pode ver depois uns episódios desse aí, quando voltar o nosso... uma boa. Nosso período, não sei quando é que vai voltar isso, né? Porque cada dia que eu acordo, leio o jornal, os caras dizem que é mais um tempo à frente, mais um tempo à frente. Eu acho que eu não saio mais em vida do isolamento. Em junho ou 2021. Provavelmente. Nós vamos fazer a formatura de vocês quando vocês estiverem saindo da universidade já online. A gente vai fazer uma formatura online. Vamos cursar tudo online. Daí dá pra colocar tão pesado. Formatura vai ser no Hangouts, diz o Gabriel Biasor. Tá bom. Pela portal plural aqui, vai dar tudo certo. Eu vou ter que achar alguma lavanderia ou tinturaria que venha aqui em casa, pegue o terno, lave e me traga de novo para mim botar e ficar bonitinho aqui na frente do Hangouts para a formatura de vocês. Fica tranquilo. Então tá bom, meus queridos. Até às 10 horas. Um abraço. Deixa eu terminar de gravar. Até a sua. Valeu. Um abraço.